Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos, futebol carioca por outros ângulos. Dessa vez não tem futebol carioca, né? Porque tá tudo paralisado aí. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá tudo paralisado por conta da disputa da Copa América, que está sendo realizada aqui no Brasil. E também vamos falar, claro, evidentemente, da Copa do Mundo Feminina, a situação da seleção brasileira, né? Tá praticamente classificada, porque todo mundo se classifica nessa Copa do Mundo Feminina, né? Não é bem assim, né? Uma derrota e uma vitória tem que... Calma que a gente vai falar já disso. Eu sou o Tairaldo, estou aqui com o Rafael Henrique Fernandes, que já se intrometeu, e com o Felipe Lucena. Apresentar aqui a nossa cerveja de hoje, que é a Cacildes. Cerveja maravilhosa. Vou botar mais um pouquinho aqui, que o diretor botou um pouco certo, rapaz. no meu copo. Isso foi o quê? Uma tentativa de imitação? Tentativa de imitação frustrada. Bom, pesado, né? A gente, nesse final de semana, inclusive, né, que a gente está falando da cerveja, a gente fez um passeio muito agradável pela fábrica do Grupo Petrópolis, localizada em Teresópolis, né? A gente já tinha ido na fábrica do Grupo Petrópolis. O passeio muito agradável, né? A gente viu como é que é o processo lá de fabricação da cerveja. Bebemos, né? Comemos pudim. Comemos muito pudim. Rafael Henrique Fernandes, que é um grande fã de pudim. Então, esse foi o nosso agradecimento aos nossos parceiros do Grupo Petrópolis. Eu vou tomar aqui um golinho de Cacildes. Cacildes. Tá muito boa, hein? Boa, né? Eu pensei que você ia falar algo bombástico. Muito boa. Solta a musiquinha. Bom, vamos começar falando então de Copa América, seleção brasileira masculina, né? Copa América está sendo disputada aqui no Brasil. A seleção brasileira estreou contra a Bolívia, o jogo foi na sexta-feira, sexta-noite, ninguém viu o jogo, porque ninguém estava nem aí, mas o Brasil jogou no Morumbi, que a expectativa era de estádio lotado, mas tava uns buracos lá, né, Rafael Henrique Fernandes? A Copa América como um todo está sendo uma decepção de público, né, até o momento. Vários jogos aí fizeram, parece um levantamento. Por exemplo, o Campeonato Carioca teve alguns jogos, vários jogos talvez, com muito mais público do que... Boa Vista e Bangu teve mais gente. Paraguai e Catar, né? Mas talvez Boa Vista e Bangu seja um jogo melhor que Paraguai e Catar. Pode ser que sim. Mas tem um dado aí que as rendas estão sendo altas, né? Sim. Isso mostra que o preço do ingresso está alto. E é isso que a Comebol isso quer, está afastando as Eu pessoas. achei interessante, só para você que está assistindo a gente saber, que vocês estão adiantando a pauta, né? Porque está aqui na minha pauta que o valor dos ingressos e abaixo é o último assunto aqui do então Copa América. Então vamos falar primeiro da seleção brasileira, se vocês puderem. Sim, Vamos falar que né? Seleção brasileira que venceu a Bolívia com certa facilidade, né? 3-0. Com certa facilidade? 3-0, né? Um resultado mas demorou que já fazer era gol, esperado. Né? Mas primeiro tempo placar foi... Demorou, já né? era esperado, né? A seleção da Bolívia é muito fraca, né? É muito fraca. Talvez seja a pior seleção da América do Sul. Eu acho que, inclusive, a seleção da Bolívia é pior que o Catar, né? É a pior seleção da competição. A pior seleção da América do Sul com os dois convidados lá, que Catar e Japão participam da Copa América. Essa aberração geográfica que é a Copa América. E a Bolívia jogou desfalcada, sem seu melhor jogador, né? Que é a altitude. Sem altitude, a Bolívia não... A Bolívia jogando fora de casa não representa muito perigo, né? Excesso Nem de jogando oxigênio. em casa, talvez, né? Quando tem muito oxigênio, a gente não consegue jogar. Só consegue jogar na altitude que tem pouco oxigênio. O Brasil venceu 3-0, 2 gols do Felipe Coutinho e gol do Everton Cebolinha, né? Que entrou ali no lugar do David Neres lá já no final do segundo tempo e fez um golaço. Esse jogo talvez valeu muito pro Felipe Coutinho, ele que fez uma temporada muito ruim, muito abaixo do que ele pode render. Então foi uma partida com 2 gols dele, uma partida que dá moral pra ele. Será que ele vai ser o cara do time que vai chamar a responsabilidade sem o Neymar? Teoricamente sim, teoricamente ele é o jogador de mais peso nessa seleção depois do Neymar, teoricamente. Não, e jogador com mais nome assim, certamente é o Felipe Coutinho. Agora, o Everton fez um golaço, né? Sim. A gente teve o David Neres, apesar de ter sido substituído pelo próprio Everton, também fez uma boa partida, né? O Richarlison. É um pouco difícil de avaliar porque o adversário era muito fraco, né? Era fraco, mas tem um porém que dá pra avaliar a parte ofensiva do Brasil, que a Bolívia jogou muito fechada, né? Então dá pra se avaliar, já ter uma noção de jogadores de frente, porque pegaram uma retranca e conseguiram se virar ali. Isso é um ponto positivo, mas de qualquer forma é muito fraco. O grupo inteiro é fraco, o Peru também. Peru e Venezuela são duas seleções muito fracas também. O Brasil vai passar com folgas e a gente vai ter uma avaliação melhor na semifinal, na quarta de final, na semifinal, para poder, quando tiver adversários mais próximos do nível do Brasil. O Felipe falou aqui do jogo do Peru e da Venezuela, que são as outras duas seleções que compõem o grupo do Brasil, juntamente com a Bolívia, e Peru e Venezuela se enfrentaram, né? O jogo foi na Arena do Grêmio. Foi 0-0, né? Um 0-0 empolgante. 0-0 empolgante. Não tinha também ninguém no estádio lá, no jogo. Esse menos, né? Se eu não me engano, foram 12 pessoas. 12 mil pessoas, foi quase isso, assim. Foram uns zeros a mais ali de pessoas. Mas também não estava cheio, né, do jogo do Peru com a Venezuela. Não, é porque a gente espera, como a Copa América é uma competição, né, internacional, uma competição que envolve seleções, e
a gente não sabe quando que vai ter um outro tipo de competição aqui no Brasil, a gente esperava que o público aderisse mais à competição. Sabe o que é irônico? Mas até o momento, né? O que é irônico também é que as ruas do Rio, pelo menos na noite, estão cheias de sul-americanos. sim. Só que eles não estão indo aos estádios. Até porque nós somos sul-americanos, né? Então Sim, as ruas do Rio tem estão outro- sempre cheias de sul-americanos. Tem outros sul-americanos agora, de outros países. Então, tinha muito colombiano, muito argentino, muito uruguaio. Tem mais gente na rua que no estádio. Muito chileno, exatamente. Porque a cerveja é mais barata na rua. do que inclusive, a cerveja é mais barata do que o ingresso. Então as pessoas preferem ficar na rua, bebendo nos bares, vendo o jogo nas TVs, ao invés de ir pro estádio que tá muito caro. A Conmebol cresceu o olho, tá tendo renda alta, mas tá tendo público baixo. O Brasil enfrenta amanhã, já pela segunda rodada do Grupo A, a seleção da Venezuela. Essa partida vai ser em Salvador. E aí, o que a gente pode esperar? A Venezuela é um pouco melhor do que a seleção Talvez da Bolívia, dos né? 3 mais fracos do grupo seja a melhor. Talvez é melhor do que a do Peru também, a seleção da Venezuela. Você acha que o Eu Venezuela... acredito né? que a do Peru seja melhor. A Tu Peru acha? tem Guerreiro, Eu acho Cueva, que Trauco. o Peru é um pouquinho melhor que a Venezuela, mas também não é muita Não, coisa, não é não. muita coisa. O Peru Tanto tem- é que o jogo foi 0x0. Mas tem alguns jogadores O Peru um pouco tem mais valores talentosos, individuais melhores, mas eu né? acho que o conjunto, a Venezuela é um time mais arrumadinho, assim, em conjunto. A Mas- Venezuela, vale lembrar que no jogo contra o Peru teve um jogador expulso também, né? Então, É assim, o que vale registrar da Venezuela de interessante, a gente até conversou isso em off, né, outro dia. O Soteldo, que é Soteldo? Joga no Soteudo, Santos. Soteudo. Soteudo. Enfim, Pode levar. o jogador do Santos, Soteldo, baixinho, ele, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Santos está lá em cima brigando, ele é o camisa 10 do time, e ele só foi convocado porque um outro jogador acabou sendo cortado. Sim. E aqui no Brasileirão ele joga bem, contra o Vasco ele teve uma atuação sobrando contra, né? Sim. Enfim, no acho que geral não ele tem joga contra o bem. Vasco também. É. Não vamos falar de... Mas no geral ele joga bem e acabou só sendo convocado por uma infelicidade, né, lá do outro jogador. Então, Do outro, né? Dele foi É. sorte. Pra ele foi sorte. mas será que ele não teria vaga nessa seleção inicialmente, assim, na Sim, primeira convocação? Então, será que essa seleção é Por boa? exemplo, o Sornoso não é frequentemente convocado pro Equador também. ele não foi convocado. Não foi graças pra à Copa América. também. O Felipe estava falando do Brasil, né, que vai passar com folga nesse grupo A da competição. E o que chama a atenção, agora já entrando em outro jogo também, que aconteceu no sábado, o jogo entre Argentina e Colômbia em Salvador, vitória da Colômbia por 2-0. A Argentina perdeu e tem chance, provavelmente, de ficar em segundo nesse grupo. Ficando em segundo, a Argentina nesse grupo, é bem provável que enfrente o Brasil numa semifinal, ali, numa eventual semifinal. E a Argentina ficando em segundo, se eu não me engano, ela joga no Maracanã nas quartas de final. Nas quartas de final. Se eu não me engano. E aí vai ter uma invasão, certamente, de argentinos aqui no Rio. Sim. A gente já tem muito argentino aqui no Rio. Já. Então, desde a Vivendo Copa do no Rio, Ficaram exatamente. desde a Copa do Mundo aí. 2014 eles estão aí. Eu queria chamar a atenção rapidinho, que o Rafael estava falando sobre essa questão do baixo público nos estádios. E a gente ficou um pouco mal acostumado com essa coisa de super eventos aqui no Brasil e sobretudo no Rio também, que a gente teve Olimpíada e tal, a gente teve Copa do Mundo com final aqui e tudo mais. E sempre estava tudo lotado. A gente tem uma série de críticas à dona FIFA, né? Mas a taxa de ocupação na Copa do Mundo era a média de mais de 50 mil pessoas. Jogos horríveis com Irã e Argélia. Não teve esse jogo, né? Mas assim, só para dar um exemplo. Assim, falando junto do que você está dizendo, eu sou um frequentador da Lapa há muito tempo, gosto muito da Lapa. boêmio. Né? Você também, né? Todo mundo aqui, né? Não, eu não. Não, também. Não precisa mentir nas câmeras. E a final da Copa foi num domingo entre Argentina e Alemanha. E eu me lembro que na sexta-feira anterior à final da Copa eu estive na Lapa. Eu nunca vi a Lapa tão cheia quanto aquele dia até hoje. Nunca vi. Na Copa do Mundo estava bastante cheio. Isso é de encontro com o que você está dizendo, como que encheu o Rio de Janeiro naquela Mas época. durante a Copa- Porque havia uma preocupação logística, de infraestrutura, né, com o torcedor na Copa do Mundo e na Olimpíada. Então por isso que aconteceu isso. Durante eu essa acho. Copa América também tem bastante pessoas na Lapa bebendo e se embriagando. Bom, e falando agora da estreia da Argentina, né? A gente pincelou um pouco sobre essa questão da classificação, se a Argentina provavelmente ficar em segundo nesse grupo. E o jogo da Argentina com a Colômbia? Nós estávamos juntos lá em Copacabana vendo o jogo, Na torcida da Colômbia. na torcida da Colômbia, de frente para a torcida da Argentina, ou seja, tinha tudo para dar confusão. Para dar um problema tudo, sério. mas deu tudo certo. E aí, o que a gente pode falar desse jogo? A Argentina jogou melhor, achei. Jogou, teve chances, né? Mas a Colômbia foi mais. O time da Colômbia é muito eficiente. certinho ali, né, cara? O time da Colômbia é aquele time A gente que... até conversava, né, Felipe, que ele tirou o quadrado durante o jogo, Sim, um dos jogadores mais talentosos individualmente da Colômbia, Sim. mesmo assim, ele tava 0x0 Tirou o Falcão Garcia também. quando ele tirou o quadrado. Mas mesmo assim a Colômbia conseguiu vencer, né? Até de forma, pode-se dizer que de forma surpreendente, porque acho que a Argentina era a favorita. A Argentina era a favorita. Mas, Eu- embora a Argentina tenha tido mais chances, é um time que você vê que tem dificuldades sérias de Muita dificuldade. entrosamento, de equipe, É né? uma Fica nova jogando, Argentina ainda se adaptando. fica jogando bola na área o tempo todo, contando com bola parada. Toda falta era uma chance ali que o Messi pegava, achava que ia resolver na bola parada. A impressão que eu tenho vendo o jogo da Argentina é que o pessoal da Argentina fica meio constrangido de jogar com o Messi, sabe?
Aí, pô, esse cara joga muito, a gente, pô, o cara fica com medo de tocar na bola, de dar um passe errado, fazer um lançamento. Ele tá até se errar. esforçando, ele tá tentando, mas o time realmente é mal treinado, muito desorganizado. Porque a difícil. bagunça, que é a AFA, né, que é a Federação de Futebol da Argentina. Então, Difícil de ver jogar, porque fica tentando jogar bola na área, com jogadores que tem ali do meio pra frente, dava pra fazer um futebol bem melhor. Inclusive tá cotado que o Depou, sabe quem é? O jogador Depou. é aquele filme, né, do herói. Não é o jogador da Argentina. Ah, né? tem. Depou, ele seja titular no próximo jogo. E uma das características dele principais é que ele anima o Messi, ele anima o ambiente, ele é substituto do Lavezzi no grupo. Não tô brincando, essa é uma das características principais que faz o Messi ficar alegre. Porra, na é o concentração. cara importante pro grupo, E né? ele tá cotado pra ser Esse titular. cara é fundamental pro grupo. Uma coisa que chamou a atenção também no jogo da Argentina foi que o treinador morreu abraçado ali, né, com as suas convicções e não colocou nem o Lautaro Martins, que é um dos destaques aí desse ataque da Argentina, e nem o Dybala, né? O cara não colocou os dois em campo numa estreia de Copa América contra um adversário duríssimo, que era a Colômbia. Ou então ele desistiu do jogo mesmo e quis poupar os caras pra próxima partida, porque não tem cabimento. São dois jogadores talentosos, né? Mas não tinha por que desistir, né? Porque o segundo gol da Colômbia foi bem no final do jogo já. Se ele tivesse tentado insistir, ele podia ter empatado aquele jogo, até virado. Bom, a Argentina, vamos ver como é que vai resolver essa questão de classificação. Lembrando que a gente já comentou aqui que se ficar em segundo, tem grande chance de enfrentar o Brasil, que o Brasil provavelmente vai ficar em primeiro nesse grupo, no grupo dele, enfrentar o Brasil numa eventual semifinal. Vamos falar agora também de outra equipe importante, outra potência aqui do continente sul-americano. O Uruguai venceu categoricamente o Equador por 4-0. Tá certo que o Equador teve um jogador expulso ali. Já estava 1-0 para o Uruguai já dominava, mas isso facilitou a missão da equipe uruguaia, que acho que foi a melhor exibição até agora. Hoje tem o jogo do Chile, mas o Uruguai... O que surpreende é o Uruguai fazer 4 gols no jogo, né? Que geralmente é um Sim. time que O joga Uruguai no limite. propôs o jogo dessa vez, teve tipo, que propor o jogo, fugindo da exatamente. característica. O time do que fica ali na defesa faz um gol e segura o jogo todo, faz 2 gols, segura o jogo todo. Fazer 4 gols assim e sobrar, como foi uma partida que o Uruguai sobrou de fato, é bem surpreendente. Mas se a gente for analisar aqui de uma maneira um pouco diferente, talvez seja o certo, a maneira certa do Uruguai jogar. Sim, pelo tamanho Porque o Uruguai que tem um ataque, Cavani e Soares, Sim. que são dois dos principais centroavantes do mundo. Sim. Né? Os melhores E tem- ataques do Os mundo. melhores ataques do mundo, eles juntos. Então tem que atacar mais mesmo. E tem um time, talvez não, é o time mais organizado como equipe da América do Sul hoje. Porque é o que tá em atividade há mais tempo. É o Tem a time- O Tabárez defesa está há sempre, 200 sempre anos, sólida né? e agora E tentando... talvez seja a mesma seleção da Copa do Mundo de 2018, mudou uma peça ou outra, que é a base de 2014, que foi bem também, que é a base de 2011 ainda. Vale da seleção ressaltar da que o campeã. Arrascaeta, que é talentosíssimo, nem Sim. jogou. Ele sequer Sim. jogou ontem. Tem uma base montada desde daquela Copa América de 2011, que eles foram campeões, em cima da Argentina. E foi mudando algumas peças, alguns jogadores Saiu pararam o e tal. Forlan, que era uma peça o muito Lugano, importante. saíram algumas peças, mas manteve o mesmo padrão de jogo ali. É o time mais padronizado da América do Sul hoje é o Uruguai. Eu acho que o Uruguai é um dos seríssimos candidatos Sim, ao título dessa favorito- Copa América, favoritíssimo. inclusive. Quem falar desse Equador? Ninguém sabe o que acontece no Equador. A gente só conhece o Orenjuela lá, que é do Fluminense, está emprestado lá para a O LDU. Sornosa não foi convocado. Sornosa Foi foi convocado, convocado. então o que a gente vai falar? Quando a gente tem uma técnica, o comentarista que não sabe o que falar sobre a seleção, isso é muito hora falar, tá um processo de renovação, aí tá todo mundo em processo de renovação. Então não tem O Equador está em eterno processo de renovação. eterno processo de renovação. Assim como a Colômbia, só que a Colômbia o zagueiro é famoso, é o Mina, o zagueiro da Colômbia é famoso. O Equador também tem um zagueiro chamado Mina, né? Inclusive Mina. Fez gol contra ontem. Ele tem um cabelo estiloso, né? Então dá pra dizer, Mina, seus cabelos é da hora. Isso. Serviu para fazer uma piada o Pronto, Equador. tá vendo? Muito obrigado. Já fez o seu Valeu, papel na Copa América. Valeu, Uruguai. Oi, Equador. Muito obrigado ao Equador. Agora sim, sei que vocês estão ansiosos para falar isso sobre, já falaram muito também, Vamos falar mais. o alto valor dos ingressos praticados nessa Copa América e, consequentemente, a baixa média de público que a gente vem tendo aí. O jogo do Peru com a Venezuela, como já disse, acho que foram 15 mil pessoas. Se foi 15 mil, foi muito. O jogo do Paraguai com o Catar foi um pouco além dos 15 mil, 16, 17 mil ali. O jogo da Argentina com a Colômbia estava cheio porque era um jogo, né? Um apelo maior. Um apelo maior e tal. O do Brasil, o Morumbi tem capacidade, se não me engano, para um pouco mais de 60 mil pessoas. Não chegou a 50 mil. Disseram que os ingressos estavam todos vendidos, mas não chegou a 50 mil pessoas. E também queria que vocês falassem um pouco sobre a questão o público frio, né? Porque a partir do momento que você tem o ingresso mais caro, você vê que o público que frequenta o estádio não é aquela galera que vai em jogo de futebol sempre, né? Que respira futebol, que está naquele contexto ali. Vocês podem falar sobre isso? Eu acho que essa questão do público, especificamente do jogo do Brasil, acho que a gente já falou isso aqui em algum programa anterior, ou enfim, antes disso. Acho que passa muito pelo momento de incerteza que a torcida tem em relação à seleção. Porque a seleção teve um desempenho talvez frustrante na Copa, ainda não conseguiu reconquistar a confiança do torcedor brasileiro,
que o Tite tinha conseguido recuperar durante as eliminatórias para a Copa de 2018, só que se perdeu também na Copa. Minha opinião, isso. Minha opinião pessoal. Então acho que ainda passa por esse processo para Você está dizendo que a culpa é do Tite. Vocês sempre gostam de polemizar. Não, você tá falando, resumir tudo, amarrar, a culpa é do Tite, tá bom. Mas o Tite tem opiniões bem polêmicas, bem questionáveis. O Tite, ele insiste em alguns jogadores, né? Pois Isso tem gerado críticas para ele por conta dessa postura. E o Tite, quando assumiu a seleção, ele era inquestionável, né? E é uma coisa ruim a pessoa ser inquestionável. E a seleção estava num momento muito ruim. Ele conseguiu resgatar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Quando não era para falar da pauta do ingresso, vocês falaram. Agora que a gente tem que falar, vocês estão falando de Tite. A gente vai levando. Não, sobre os ingressos, pô, é lamentável isso, né? É triste ver uma Copa América, que é uma competição que tem torcidas apaixonadas e tudo mais, com estádios vazios e sem a emoção, como você falou, torcida fria, uma torcida que paga caro ali, mas que vai e não canta. Na rua a gente tá vendo a galera cantar, a galera fazer... Como uma torcida deve fazer no estádio. No estádio mas historicamente a seleção sempre teve problemas em São Paulo. A seleção brasileira sim. Atuando em São Paulo. A seleção brasileira, a torcida da seleção brasileira no geral não é uma torcida também de clube. É uma engajada, diferente, né? Diferente da torcida argentina, da torcida do Uruguai, da torcida do Chile. Os caras torcem pra seleção. Da Colômbia, é diferente. Mas, de qualquer forma, tá ruim para todas as seleções. Tá a Argentina, que era para ter um público maior, não teve até agora o público esperado. A Colômbia, enfim, o Equador também, que tem uma torcida menor, mas também é uma torcida apaixonada, o Paraguai também. É erro total da Conmebol de preparação de evento, né? De entender como é que a gente pode levar a gente pro estádio, como é que a gente pode fazer um evento bacana, como é que um jogo entre Paraguai e Catar, no Maracanã, de tarde, 4 horas, horário nobre do futebol. Como é que você vai fazer para as pessoas irem nesse jogo com o ingresso o mais barato a R$120? Pois é, um jogo com pouco apelo, ingresso caro. Os jogos que fica parecendo que eles não se importam com isso. Até porque as arrecadações têm sido recordes. O jogo do Brasil teve 22 milhões de arrecadação. Sim. Porra, então você imagina. Para eles não estão nem aí. Então, se a arrecadação estiver lá em cima, pode ter uns buracos lá no estádio que ninguém vai se importar. A seleção brasileira, a seleção brasileira também não está jogando bem, né? Isso também afasta um pouco a torcida do público. Mas vamos ver na reta final, de repente na fase de mata-mata, de repente o público melhora, aumenta. Eu acho que os jogos com mais apelo, aí não vai ter, não importa, vamos botar o ingresso lá a R$1.000 lá, que é quase o que é o salário mínimo, que aí o pessoal vai mesmo. Vamos falar agora que acabou a Copa América, vamos falar de futebol feminino, Copa do Mundo de futebol feminino, e a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Flu, que não tá dando a mínima que eu tô falando ali. Mas ela vai vir pra cá. Ô Flu, quem é que vai sair aqui? Eu vou sair. Você vai sair? Substituído. Voltando agora com acréscimos para falar da Copa do Mundo de futebol feminino, estamos aqui com a Flu Ferreira, convidada especialíssima, editora do Diário do Rio, sabe tudo de futebol feminino. E aí, Flu? Copa do Mundo, Brasil ganhou uma, perdeu outra, mas está com chance de classificar. É isso aí mesmo, praticamente, né? Bem, vocês assistiram o jogo? Assisti. Ah, muito bem. Mesmo então, sem a permissão do meu chefe, que ele não esteja nos vendo. Ah, legal. Primeiro tempo, o Brasil fez 2-0, né? Com o gol da nossa Cristi Gol. Já dei esse apelido pra ela, maravilhosa. Muito bom. E a Marta, né? Mas aí no final mesmo do primeiro tempo, a Austrália foi lá e já marcou. Já diminuiu. Já diminuiu, exatamente. Com a Furd. É Furd o nome dela? Achei sensacional. Adoro os nomes, gente. Adoro. Agora é mais legal esse nome aí que você falou. Pode ser. E aí o Brasil voltou para o segundo tempo com 2 substituições, né? A Luana no lugar da Formiga, que a Formiga já tinha um cartão amarelo. Sim. E a Ludmilla. Não é aquela do hoje, mas é a Ludmilla no lugar da Rainha da Marta. E não foi hoje, né? No caso do dia, porque o Brasil perdeu. Foi, exatamente. Nossa, tudo. E a Ludmilla entrou no lugar da nossa Rainha Marta, que retornou de uma lesão muscular na coxa esquerda. E aí é interessante falar isso, porque muita gente ficou, a Marta saiu, como é que eu tenho que tirar a Marta? Não, ela tava voltando de lesão, então... Com certeza. Tinha que preservar a Marta. Sim, você acha que ela ia aguentar jogar 90 minutos? Exatamente. Até você, Marta. Até... E aí, o que aconteceu? No segundo tempo, rolou a virada da Austrália, com 2 lances super bobos, assim. Foi um cruzamento que a bola entrou direto, né? E a outra foi um lançamento para a área que culminou num gol contra da Mônica. Infelizmente, gol contra é muito chato, mas foi isso que rolou. Acontece. Mas, fala. A seleção masculina, o Cebolinha fez o gol a favor. Meu e Deus feminina, do a Mônica fez Rafael, o gol onde contra. você Hoje está? O técnico é o Maurício de Souza. Não é verdade? E eu queria falar um pouquinho sobre os recordes da Marta, né? Na verdade, o recorde, ela se igualou ao alemão Klose. É Klose?
O grande jogador. Close. Mas Klose. Close é mais legal. Gente, Pronto. deixa eu falar Klose. Gente, olha só, Klose eu falo é mal legal. português. O Klose, então, que ele tem 16, ele tinha, né, 16 gols e a Marta agora tem 16 gols. Então ela divide a artilharia com ele. Olha que massa. Uma Marta Acho isso maravilhosa. super importante. Rainha Marta pra você. Rainha Marta, desculpa. Pros meros mortais. E amanhã rola Brasil e Itália, às 16 horas. Lembrando que o Brasil já tem 3 pontos, né? Ele é do grupo C. Ele precisa apenas de um empate. De um empate para classificar. Isso é ótimo para garantir matematicamente a classificação para as oitavas de final. É bom lembrar, Flu, que classificam os 2 primeiros de cada grupo. Isso. E os 4 melhores terceiros, né? Dos outros grupos. Então o Brasil tem boa chance de classificar. Com certeza. Mesmo, até perdendo, o Brasil pode classificar. Só claro que não é o ela ideal, fica mas dependendo de outros resultados. Ela fica dependendo de outro resultado, mas eu acho que a gente vai já. Eu acho que o Brasil tem oitavas. total Se o Brasil se empatar, se classifica em segundo do grupo, né? Então talvez pegue uma Pega uma seleção adversária mais Isso. forte. Então era melhor ganhar para conseguir. O Brasil tá brigando pela liderança do grupo, né? Mas O que vocês estão achando assim? A gente falando de Copa do Mundo de futebol feminino e de Copa América, seleção feminina, seleção masculina, o que vocês estão achando aí a diferença de uma para outra? Não vou botar aqui, vamos, sabe, fazer guerrinha, não é isso, mas assim, em questão de qualidade, eu acho que o jogo das meninas está muito mais emocionante. Eu acho que o futebol feminino evoluiu assim absurdamente nos últimos anos e a gente pode ver a combinação dessa evolução toda nessa Copa do Mundo. Assim, a gente vê seleções muito fortes, como a seleção dos Estados Unidos, seleção da França, que é a dona da casa. Outras seleções também, a Holanda, que foi campeã europeia, a Inglaterra, que é uma equipe que tem muita tradição no futebol masculino, mas que no futebol feminino ainda não tinha mostrado muita coisa e tal, mas está bem com uma seleção muito forte também. Então, assim, eu não estou nem querendo comparar, até porque a Copa América está começando agora também, aquela coisa e tal. Mas a Copa do Mundo de futebol feminino está excelente, assim, eu acompanho o futebol feminino há algum tempo e tal. É um dos melhores torneios de futebol, o melhor futebol feminino de nível de torneio assim que eu tenho assistido nos últimos anos. Pode representar um pouco essa emoção, tem diferença até do futebol masculino. A Austrália, por exemplo, ganhou do Brasil de virada, uma virada sensacional. Sim. Se fosse na Copa do Mundo masculina, iam estar falando, caramba, a Austrália virou para 3-2. Enfim, ia ser a ótima geração australiana. E a Austrália, no futebol masculino, ela quase sempre disputa a Copa do Mundo, mas nunca... Verdade. É engraçado que as seleções fortes do futebol feminino geralmente não são fortes no masculino. Por exemplo, Estados Unidos é uma superpotência. Não dá pra imaginar muito a Austrália ganhando o Brasil no futebol Os masculino. Estados Unidos é uma superpotência. O Canadá é no futebol super feminino. forte no futebol feminino e não joga nem Copa do Mundo. Mas é porque lá nos Estados Unidos as mulheres realmente jogam futebol, né? Sim, nas tem faculdades. a Alex Morgan, que é a craque dos Exato. Estados Unidos, que é super engajada, né, com essa coisa do futebol feminino e tal. Mas eu acho que, bem, enfim, as meninas estão de parabéns, mesmo essa derrota, é uma pena, né? Ainda teve toda aquela coisa do pênalti, do VAR. E foi um jogo super... Enfim. teve um lance de pênalti pro Brasil Com no certeza final. foi um jogo legal, uma Marta virada ficou é sempre legal de brava, assistir. né? Marta ficou bem brava, com toda razão. Com razão. Mas eu acho que as meninas estão batalhando muito e que a gente chega lá, eu acredito nelas. Eu acredito no potencial do Brasil. Acredito. Jogo do Brasil com a Itália amanhã. Peça liberação aí pro seu chefe. 16 horas, hein, gente? 16 horas. O Brasil com plena chance de se classificar. O outro jogo desse grupo do Brasil, que vai ser entre a Austrália e a Jamaica, também vai ser do mesmo horário, né? Pra ter isso. aquela coisa, vai começar um jogo mais cedo, para ficar A pra Copa do Mundo resultado. também, assim, masculina. A Copa do Mas Mundo também é assim, vai tudo no mesmo horário. Então vamos torcer para a seleção brasileira que tem chance, repito, de conseguir a classificação em primeiro lugar. Vai fazer um jogo, fez um jogo duro com a Austrália, que era uma considerada a favorita do grupo, mas o grupo está embolado. Vamos ver como é que fica a seleção brasileira. Então, Flu, obrigado aí pela sua participação. Nada, gente. Seja Até a sempre próxima bem-vinda. semana. Muito legal que você está aqui, muito melhor que o Felipe, tá? Seja sempre... Pelo menos eu bebo, né? Porque esse pessoal não bebe. Então Ih. deixa eu botar a cerveja aqui pra mim. Foi ótimo o passeio, não foi, Birtu? Foi muito bom, a Flu estava com a gente lá estava também. lá com eles. Só não foi bom ter voltado de lá tão cedo, né, É Flu? verdade. Nossa, não Isso quero foi nem dizer. lamentável. Polêmica. Vamos comentar tudo isso em off, vocês não vão saber. Exato. Galera, muito obrigado. O Acréscimos volta na semana que vem, muito provavelmente com as classificações aí Brasil Copa América e Brasil Copa do Mundo Futebol Feminino. Valeu, um abraço, até semana que vem. Beijo.